Olá, amigos da TV Justiça, hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, como sempre, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os destaques das sessões dos dias 2 e 3 de março de 2016. Karina, essencialmente podemos dizer que tivemos destaques em termos de argumentos apresentados, dos relatórios, dos votos dos ministros, mas na verdade, do ponto de vista de julgamentos que ocorreram, tivemos também um outro julgamento interessante, que vamos falar a respeito dele, um habeas corpus, na sessão da quinta-feira, mas o destaque da semana nas duas sessões, sem dúvida, foi o inquérito que tratou do oferecimento de denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados e uma ex-parlamentar, que tomaram conta da semana e do noticiário no que se refere a decisões do Supremo Tribunal Federal. E a notícia por si só, ela já chama atenção, porque nessa investigação dos escândalos envolvendo a Petrobras, é o primeiro parlamentar federal acusado formalmente e tendo já agora uma ação penal instaurada contra ele nessa operação que se denominou Lava a Jato, como diz o ministro Celso de Mello, sendo fiel à terminologia dada pelo decano no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos vários deputados federais e senadores da República que são investigados, mas a partir de agora nós temos um primeiro deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, como primeiro réu da Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal e parlamentar federal. Então, já chama atenção também, não só em razão da relevância do cargo que ele ostenta e que ocupa, mas também por ser esse primeiro parlamentar. Mas, como você disse, sem dúvida alguma, o grande destaque da semana foi a análise de todas os indícios de prova e elementos de informações trazidos pelo Ministério Público nessa denúncia que foi recebida na quinta-feira, com os votos que faltavam ainda dos ministros para o recebimento dessa ação penal. Ela foi recebida de uma forma parcial, mas de toda forma transforma-se em ação penal aqui no Supremo. E como você disse, um outro habeas corpus, os ministros acabaram confirmando uma jurisprudência já do Supremo Tribunal Federal, mas sinalizaram de que em matéria, quando se tratar de processo penal militar, deve ser aplicada a regra do artigo 400 do Código de Processo Penal, que é uma legislação comum, no que tange ao momento da realização do interrogatório do réu, para se cumprir mais fielmente o princípio da ampla defesa e de contraditório. Na verdade, a ampla defesa poderia ser ofertada de uma forma muito mais, vamos dizer assim, eficaz, se realizado esse interrogatório ao final, como foi definido em uma lei que modificou o Código de Processo Penal no finalzinho ou em meados de 2008. Então, afastando o princípio da especialidade da norma, aliás, esse foi um argumento que o ministro Marco Aurélio trouxe justamente para divergir do entendimento da Corte, e ele ficou vencido nessa parte, aplica-se o artigo 400 do CPP, determinando também pela Justiça Militar o interrogatório do réu ao final da instrução. Exato, processo que foi julgado na sessão plenária da quinta-feira, logo depois de terminado o julgamento do inquérito, que, como já dissemos, teve o julgamento iniciado na sessão plenária da quarta-feira. E é ela que nós vamos rever agora, na reportagem da TV Justiça. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, naquela sessão, acompanharam o voto do relator, ministro Teori Zavascki, que acolheu parcialmente a denúncia do Ministério Público Federal para que o deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Câmara, se tornasse réu no processo da chamada Operação Lava Jato. Outros 5 ministros ainda deveriam votar na sessão desta quinta-feira. Vamos primeiro para a sessão da quarta. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 2006, segundo o Ministério Público, o acusado teria recebido vantagem ilícita em contratos milionários para a compra de navio-sonda pela Petrobras. O envolvimento de Cunha foi citado pelos delatores da Operação Lava Jato, o empresário Júlio Camargo e o suposto operador do esquema de corrupção na estatal, Fernando Soares, o baiano. O que se pode afirmar? Houve o pagamento de propina nas sondas. O deputado e a deputada, ambos, se utilizaram do cargo para pressionar e forçar o pagamento de propina. O deputado Eduardo Cunha recebeu, no mínimo, 5 milhões de dólares e eles indicaram a forma de lavagem do dinheiro.
A defesa de Eduardo Cunha usou vários argumentos para tentar desqualificar a acusação. Alegou principalmente que a denúncia foi baseada em depoimentos sobre fatos ocorridos a partir de 2006, época em que, segundo o advogado, o presidente da Câmara sequer conhecia os acusados de envolvimento no esquema de corrupção. Mesmo considerando essa falsa versão, Júlio Camargo só teria conhecido Eduardo Cunha em 2011. Cerveró, outro coautor, nem se refere a Eduardo Cunha, nem podia se referir, não se conheciam. Como você vê, Eduardo Cunha, na época da prática dos crimes de corrupção descritos na denúncia, não conhecia Fernando Soares, isso ele mesmo diz, não conhecia Júlio Camargo, o próprio Júlio diz, e Nestor Cerveró. Além de Eduardo Cunha, a Procuradoria-Geral da República acusa também a ex-deputada Solange de Almeida pelo crime de corrupção passiva. Segundo a denúncia, a pedido de Cunha, Solange teria apresentado 2 requerimentos a uma comissão da Câmara pedindo a investigação de contratos da Petrobras com a empresa de Júlio Camargo. Para o Ministério Público, seria uma manobra do presidente da Casa para pressionar o empresário a pagar propina que estaria atrasada. Como poderiam agora os 2 requerimentos formulados pela deputada Solange? E digo, foram em agosto de 2011. E aí, Fernando Baiano tem uma ideia. É o que ele diz, pelo menos. Vou procurar o deputado Eduardo para que ele me ajude a fazer essa cobrança dessa conta. E o que a Solange tem a ver com isso? O que a Solange recebeu? O que a deputada Solange fez? Absolutamente nada. O relator afirmou que realmente não há indícios da participação de Eduardo Cunha e Solange de Almeida nas negociações dos contratos da Petrobras em 2006, mas que a partir de 2010 os 2 teriam colaborado para cobrar o pagamento de propina. Em suma, a análise dos autos mostra que há indícios robustos para, nesses termos, receber parcialmente a denúncia, cuja narrativa, em seu segundo momento, ademais de reforçada pelo aditamento, dá conta de que o deputado federal Eduardo Cunha, procurado por Fernando Soares, aderiu ao recebimento para si e concorrendo para o recebimento por parte de Fernando Soares de vantagem indevida, oriunda da propina destinada a diretor da empresa estatal de economia mista em função do cargo por negócio ilícito com ela celebrado. E esse recebimento, porque núcleo alternativo próprio do tipo, não pode ser descartado como um mero exaurimento da conduta de outrem. Os elementos colhidos confortam sobejamente o possível cometimento do crime de corrupção passiva majorada, do artigo 317, caput para o 1º Código Penal, ao menos na qualidade de partícipe, artigo 29 do Código Penal, por parte do deputado Eduardo Cunha, ao incorporar-se à engrenagem espúria protagonizada pelo então diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, funcionário público para fins penais por força do artigo 327, caput do Código Penal, Júlio Camargo e Fernando Soares, bem como dela se fazendo beneficiário, tal como descrito, não no primeiro momento, coloco entre aspas, referido na denúncia original, o que configuraria concurso material como crime do mesmo teor, mas no segundo momento, a que aludem a denúncia e seu aditamento, que nisso a reforça. Registro que é tradicional e consagrado, tanto na jurisprudência do STJ, quanto na dessa corte, o entendimento segundo o qual não é lícito ao juiz. Cito aqui um precedente da ministra Carmen, no ato do recebimento da denúncia, quando faz apenas juiz de admissibilidade da acusação, conferindo definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da aprovação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal se o indicar. Exclui-se, todavia, desde já, do quanto recebido a causa de aumento do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, incabível pelo mero exercício do mandato popular, sem prejuízo da causa de aumento contemplado no artigo 317, parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a pratica infringindo o dever funcional. A jurisprudência dessa Corte, conquanto revolvida nos últimos anos,
exige uma imposição hierárquica que não se acha nem demonstrada nem descrita nos presentes autos. Fazem-se presente, ademais, variados e seguros indícios de que o denunciado, a partir daí, seria destinatário de ao menos parte dos valores destinados por Júlio Camargo e Fernando Soares, intermediário da propina no Souza Severo, em operações identificadas no período antes descrito e que se subsumem ao tipo penal do artigo 1º, incisos 5, 6 e 7 da Lei 9.613, na redação anterior à Lei 12.683. Os indícios apontam também que Solange de Almeida teria concorrido para a prática do delito de corrupção passiva, nos termos já aludido ao artigo 29 do Código Penal. Aliás, a denúncia já referia que a participação de Solange Almeida era pelo artigo 29. Em relação aos requerimentos do Ministério Público de perdimento do produto e proveito dos crimes do seu equivalente e do arbitramento cumulativo de valor mínimo da reparação, ficam limitados, conforme exposto, aos fatos em que há indícios de prática de crimes pelos acusados, não abrangendo, portanto, o valor integralmente considerado na denúncia. Eu penso que eu deixei claro, senhor presidente, que eu fiz um ajuste aqui, porque realmente, quanto à participação na celebração dos contratos, houve uma certa alusão inicial por parte de depoimentos em delação, mas nada disso foi confirmado. Pelo contrário, os próprios colaboradores depois se encarregaram de afastar essa hipótese. Então, na verdade, o que restou, e não deixa de ser uma imputação grave, como se viu, é a participação nesse segundo momento. E o meu voto, portanto, é que estão preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia ser parcialmente recebida nos termos da fundamentação, ficando prejudicados os agravos regimentais, cuja matéria, como eu disse, foram enfrentados, foram reproduzidos na resposta, foram aqui enfrentados no meu voto. Esse é o voto, senhor presidente. Embora já tivesse sido formada uma maioria neste momento do julgamento na quarta-feira, ele ainda não havia terminado. Havia necessidade da manifestação de outros ministros, o que só aconteceria na sessão plenária da quinta-feira. E é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Plenárias está de volta. Hoje, o grande destaque da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal é o inquérito 3983, que trata da denúncia oferecida contra o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, na questão da chamada Operação Lava Jato, e também uma ex-parlamentar que também está incluída no processo. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento, que foi iniciado na quarta-feira, e decidiu, por unanimidade, aceitar parcialmente a denúncia da Procuradoria-Geral da República, transformando Eduardo Cunha em réu no processo que investiga desvios da Petrobras. O presidente da Câmara é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Além dele, a ex-deputada federal Solange Almeida também vai responder a uma ação penal acusada de corrupção. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira com o voto de 4 ministros. 5 magistrados já haviam seguido o relator e aceitado parcialmente a acusação contra Eduardo Cunha. Por unanimidade, foi aberta a ação penal para investigar a suposta participação do presidente da Câmara em esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Como muito bem ressaltado pelo eminente ministro Teori Zavascki, o Ministério Público demonstrou, no entanto, no caso, quanto ao segundo momento descrito na denúncia, mediante referência a elementos mínimos de informação, tal como o exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de dados de convicção que, ao sugerirem a possível ocorrência dos fatos narrados na peça acusatória, indicam a viabilidade, no ponto especificamente mencionado, da acusação penal ora em exame. Indicam a viabilidade, o que significa registrar-se na espécie a presença de um vínculo informativo minimamente necessário para sustentar de modo consistente, ainda que em parte, a presente denúncia.
Faço outras considerações a esse respeito, transcrevo também outra parte, outro fragmento do voto do eminente ministro relator, no ponto em que afirma claramente que a análise dos autos, aspas, mostra que há indícios robustos para, nesses termos, sempre referindo-se ao segundo momento, receber parcialmente a denúncia, cuja narrativa, em seu segundo momento, ademais de reforçada pelo aditamento, observa o eminente ministro Thiori, dá conta de que o deputado federal Eduardo Cunha, procurado por Fernando Soares, aderiu ao recebimento para si e concorrendo para o recebimento por parte de Fernando Soares de vantagem indevida oriunda da propina destinada a diretor de empresa estatal de economia mista em função do cargo por negócio ilícito com ela celebrado. Esse recebimento, porque núcleo alternativo próprio do tipo, não pode ser descartado como mero exaurimento da conduta de outrem. E prossigo aqui, inclusive no que se refere à existência de indícios. Nós não estamos aqui, e aqui já foi afirmado, não é? Nós não estamos aqui a proferir um juízo de culpabilidade ou de inocência. Estamos apenas aqui aferindo a admissibilidade dos elementos mínimos que, fundados na lei e no contexto probatório produzido dos autos, elementos mínimos que podem viabilizar o recebimento e o processamento da denúncia, com a instauração agora do processo penal de conhecimento. A ex-deputada Solange de Almeida, colega de bancada e aliada de Eduardo Cunha, foi acusada de corrupção passiva. Ela apresentou 2 requerimentos em uma comissão da Câmara, da qual não era integrante, a pedido do parlamentar. Os requerimentos pediam a investigação de contratos da Petrobras com a empresa de Júlio Camargo, que, segundo a denúncia, estaria devendo propina para Eduardo Cunha e Fernando Soares, o baiano. A denúncia da Procuradoria-Geral da República afirma que os requerimentos da ex-deputada foram usados para pressionar Júlio Camargo a retomar os pagamentos ilícitos, mas 2 ministros consideraram não haver provas suficientes para a abertura de uma ação penal contra Solange de Almeida. O que está se imputando a ela? Ter apresentado os requerimentos. Não há um dos colaboradores que citam o nome dela. E olha que essas colaborações aparecem todos os tipos de nomes possíveis e imagináveis. Não há em tudo aqui, ministro Marco Aurélio, e vejo que Vossa Excelência está ouvindo com toda a atenção, como sempre, não há uma citação de um colaborador em relação ao nome dela. O Eduardo Cunha disse que ele pediria alguém para fazer alguma coisa lá. Isso se diz, e li aqui, está transcrito na denúncia, mas não diz o nome, não sabe. E ele pode ter pedido, e ela pode ter apresentado, agora isso quer dizer que ela participava daquilo que está sendo colocado na acusação como um propinoduto, um esquema. Nenhum colaborador cita o nome dela. Sabemos que não é incomum deputados assinarem em solidariedade a um dado colega, um dado projeto, que depois descobrem contrariar frontalmente até a sua linha filosófico-político de atuação. Tomando os fatos até agora demonstrados, o que retiro deles, por mais provável, é que a então deputada tenha agido na crença de que estava praticando um ato perfeitamente legítimo, normal à atividade parlamentar. Todos nós que temos alguma convivência com a prática parlamentar, sabemos que não é incomum deputados assinarem em solidariedade a um dado colega, um dado projeto, que depois descobrem contrariar frontalmente até a sua linha filosófico-político de atuação. Quem já andou pelo Congresso Nacional sabe que pelos corredores andam funcionários coletando assinaturas de apoio. Mas os outros ministros consideraram que Solange de Almeida supostamente teria colaborado com Cunha e também deve ser investigada pelo crime de corrupção passiva. Eu pego um trecho da denúncia em que fica, a meu ver, evidenciada a coparticipação ou a participação
desta denunciada Solange Almeida. Eduardo Cunha, valendo-se da atuação de Solange Almeida, apresentou os requerimentos 114 e 115 perante a Comissão de Fiscalização de Finanças da Câmara, visando a que fosse retomado o pagamento da propina e a receber seus valores, conforme já descrito na denúncia. E referidos requerimentos foram feitos em nome da então deputada federal Solange Almeida. Portanto, se verifica a partir da denúncia e de outros elementos que a acompanham, o papel, em tese, instrumental da acusada Solange Almeida. Portanto, o julgamento é encerrado na sessão plenária da quinta-feira. Karina, como vimos, houve uma votação no sentido de acompanhar o relator, que aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público parcialmente. O que é que significa isso? Durante o julgamento, a gente pôde perceber que a denúncia ela tratava de 2 momentos em que Eduardo Cunha teria supostamente participado desse esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro. E os ministros entenderam que apenas em relação a um desses momentos haveriam indícios de materialidade do crime, de prova, que poderiam levar à condução de uma ação penal e uma instrução processual penal para combinar com uma absolvição ou uma condenação. Em 2006 e 2007, o Ministério Público disse que haveriam indícios suficientes para o recebimento da denúncia em razão de um suposto envolvimento de Cunha na contratação de 2 navios-sonda para a Petrobras. E os ministros acabaram entendendo que não haviam indícios suficientes para o recebimento em relação a este período. Daí o entendimento da parcialidade da denúncia recebida. Mas em relação ao período de 2011, em que haveriam indícios também trazidos pelo Ministério Público no sentido da intervenção de Cunha para o restabelecimento de um pagamento de uma suposta propina que havia sido suspensa em razão também dessa contratação dos navios-sonda, nesse ponto os ministros entenderam que sim, haviam indícios suficientes, elementos de informação suficientes para a instauração da ação penal. Como a gente disse, inclusive durante o programa ao vivo, enquanto havia o julgamento, eu disse que todo processo, quando uma pessoa responde a um processo judicialmente, isso já implica um certo constrangimento. E sendo matéria penal, um processo criminal, o constrangimento existe. Então, há toda uma cautela do juiz no momento de receber a denúncia, porque ali se tratam de supostos acontecimentos. A culpabilidade ela só é formada quando não existe mais nenhum recurso cabível e a decisão não pode mais ser modificada e aí forma-se a culpa e a pessoa é condenada. Então, até que haja uma condenação, a pessoa, em razão do princípio da inocência ou da não culpabilidade, ela não pode ser acusada de ter efetivamente cometido aquele crime. Então, as informações preliminares, esses chamados indícios de prova que são trazidos da investigação e acompanham a denúncia do Ministério Público, eles têm que ter uma certa coesão para que os ministros aceitem esses indícios e aí recebam a ação penal, que por si só já é um constrangimento, mas que de uma certa forma será apurado com mais profundidade todos esses indícios para se levar, como eu disse, a uma possível absolvição ou condenação. Então, Eduardo Cunha, ele se transforma em réu, ele deixa de ser um mero indiciado, um investigado, e passa a ser réu nessa ação penal que se inicia agora no Supremo Tribunal Federal e é no Supremo em razão do cargo que ele ocupa. Ele é deputado federal e o foro competente, o juiz natural para processar e julgar deputados federais, senadores da República, é a Suprema Corte do Brasil. Bom, e para registro, nós tivemos também na sessão da quinta-feira o julgamento de um habeas corpus que tratava de questão ligada à justiça militar, como a Karina, inclusive, falou logo no início do nosso programa de hoje. Mas o grande destaque da semana foi efetivamente o julgamento deste inquérito, agora transformado, portanto, em ação penal. Na próxima semana, nós temos mais julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, encontro marcado, Karina. Encontro marcado na próxima quarta e quinta, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.